de racionalização, né? Primeiro você vai ter que revisar qual é o conceito de racionalização, né? É tirar aqui do denominador esse número que não é um racional e transformá-lo num racional. Nós temos basicamente três casos de racionalização. Primeiro caso, quando nós temos, por exemplo, 1 sobre raiz quadrada de 2, ou seja, o índice da raiz é 2, né? Esse é o primeiro caso. Você vai ter que ir lá e revisar o que é que eu devo fazer aqui neste caso. Outro caso, quando eu tenho no denominador um índice de raiz diferente de 2, como eu devo proceder, né? E o terceiro caso, quando eu tenho uma soma ou subtração de termos, onde um dos termos é uma raiz, quadrada, quinta, cúbica, qualquer que seja. São os três casos de racionalização que nós temos e que você deve revisar, não é isso? Então eu deixei aqui um exemplo, lembrando que nesse caso eu me enquadraria nessa segunda situação. E como é que eu resolveria isso? Eu teria que multiplicar o denominador pela raiz cúbica de 5 elevado a um expoente. E quem é que vai ser expoente? Vai ser a diferença entre o índice da raiz e o expoente do radicando. Então seria 5 menos 1. É isso? Ou melhor, 3 menos 1. 3 menos 1 vai dar 2. Lembrando, isso daqui é uma divisão que ela tem que permanecer igual. Então, se eu faço uma operação matemática no denominador, ou seja, se eu multiplico o denominador, eu também tenho que multiplicar o numerador pelo mesmo valor. Então, eu tenho que multiplicar o numerador, o raiz cúbica de 5 elevado, quanto que dá 3 menos 1? Ao quadrado. Não é? Então, isso daqui vai ficar 2, que multiplica a raiz cúbica de 25, dividido. Quando multiplica esses dois termos, se a gente transformar isso aqui em potência, a gente vai ver que essas raízes se anulam. Então eu vou ficar aqui embaixo apenas com o radicando. Então veja que eu não estou me atendo aqui aos conceitos do porquê que isso aqui chegou assim, tá? Eu dei um exemplo para vocês e resolvi esse exemplo. O que vocês têm que fazer é estudar cada um desses casos. Lembrando que isso daqui é uma orientação de estudo, tá? Orientação do que estudar para a área de vocês. Uma vez que vocês têm muita informação, estão com uma carga muito grande de estudo, então para orientar vocês não perderem tempo, ir em cima apenas daquilo que vai ser cobrado para facilitar o estudo de vocês. Ok, pessoal? Então, também será cobrado de vocês nem tanto a resolução, mas saber identificar uma equação fracionária. Então, a equação fracionária é toda equação que tem no seu denominador, é uma equação, nesse caso aqui é uma equação algébrica, que tem no seu denominador uma incógnita. Se a incógnita da equação, se é uma equação da incógnita x, se a incógnita da equação está no denominador, isso daqui é uma equação fracionária. Diferente dessa, que é uma equação também que tem fração, mas ela não é dita fracionária, porque a incógnita dela não se encontra no denominador, ok? Então saber identificar isso daqui. E lembrando, equações fracionárias, equações racionais, elas têm condições de existência, né? Nesse caso aqui, ó, esse x não pode ser 2, esse x não pode ser menos 2. Por que não pode ser 2 e menos 2? Porque ele zeraria esse denominador e aí a gente sabe que isso daqui se tornaria impossível. Então revisar o que é uma equação fracionária, condição de existência de uma equação fracionária e, mais uma vez, raiz de equação fracionária. Se eu entregar para vocês um valor e perguntar se ele é a raiz da equação, em qualquer equação que seja, você basta substituir no lugar da incógnita esse valor que foi apresentado e verificar se o primeiro membro vai ser igual ao segundo membro, ou seja, se essa equação é a equação verdadeira. Então, revisar esses conceitos da equação fracionária, tá bom? Coisa semelhante você deve fazer para a equação irracional. Estudar, relembrar o conceito de uma equação irracional. O que torna uma equação irracional, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, é uma equação irracional? É uma equação irracional. Por que ela é uma equação irracional?
porque a incógnita dessa equação ela está adotando aqui a posição de radicando dessa raiz. Então é uma equação irracional. Se eu perguntasse para vocês aqui se um valor específico, por exemplo, x igual a 3 é a raiz dessa equação, como é que eu faço para verificar isso? Onde está x, eu coloco 3. Não é isso? Como é que eu faço para resolver essa equação? E aí vai lá e estuda isso daí. O professor Tenente Cavalcante já soltou um vídeo a respeito disso. Se você tem dúvida, reveja o vídeo dele como resolver a equação irracional. Mas é importante para vocês saber identificar uma equação irracional, quando que ela é irracional e quando que um valor é raiz de uma equação irracional. Né? Lembrando, uma coisa é ser raiz da equação, outra coisa é ser solução da equação. Né? Raiz é aquilo que eu encontro depois que eu resolvo a equação. Resolvi a equação, encontrei valores para x, encontrei as raízes da equação. E a solução da equação? Eu pego todas as raízes que eu encontrei, volto na equação e faço o quê? A verificação. O que é a verificação? É pegar todas as raízes encontradas e jogar na equação. Se a equação continuar verdadeira, ou seja, se o que estiver no primeiro membro for igual ao que está no segundo membro, essa raiz serve como solução. Tá? Vem para o conjunto solução. Se não for verdadeira, a raiz encontrada não serve como solução. Revisar isso daí, ok? Por fim, equação biquadrada. Então, a equação biquadrada, lembrando, os coeficientes, a equação biquadrada é uma equação do tipo ax² mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Lembrando que esses coeficientes são números reais. O coeficiente a segue a mesma regra da equação quadrada, não pode ser igual a zero. Então, essa condição de existência serve tanto para a equação biquadrada quanto a equação de segundo grau. Tá? As raízes, antes de falar das raízes, uma equação biquadrada tem por característica os expoentes também serem pares. Tá? Expoentes de uma equação biquadrada são pares. As raízes são simétricas. O que significa dizer que as raízes são simétricas? Se eu informar para vocês que uma equação qualquer que seja, ela tenha como raiz, uma equação biquadrada qualquer que seja, ela tem como raiz o número 1, você sabe com certeza que ela também tem o número menos 1. Por quê? Porque as raízes são simétricas. Exceção feita apenas a quem? Ao zero. Não é isso? Exceção feita ao zero. Soma das raízes de uma equação biquadrada. Então perceba, é fácil de perceber isso. É fácil de perceber isso. Se eu digo que uma equação biquadrada tem como raízes 1 e 2, quem são na verdade as raízes dessa equação? São menos 1, 1, 2 e menos 2. É isso por quê? Porque para cada uma raiz eu tenho a sua simétrica. É fácil perceber também que se eu somar essas raízes vai dar quanto? São números opostos se anulam. Então se eu somar isso daqui vai dar zero. Então, uma biquadrada tem sempre raízes reais simétricas, a soma das suas raízes é nula, né? E vamos ver aqui a relação entre os coeficientes e as raízes. Nós vimos que a soma do quadrado das raízes de uma equação biquadrada é o quociente de menos 2b sobre a. Então, revisar isso. A soma dos quadrados das raízes, né, sendo x1, x2, x3, x4, as raízes de uma equação biquadrada é menos 2b sobre a. E vimos também que o produto entre essas raízes é o quociente entre o coeficiente C e o coeficiente A. Então, revisar a relação entre os coeficientes e as raízes da equação, tanto na soma quanto no produto, ok? E por fim, o aluno deve saber compor uma equação biquadrada. E para compor uma equação biquadrada, a gente segue basicamente a mesma regra que nós vimos para a equação do segundo grau. Então eu posso compor uma equação biquadrada através dessa relação.
tá? Vocês já viram isso apenas para 2 termos, é isso? Mas agora nós vamos usar a mesma relação para uma equação biquadrada. Então nesse problema ele diz: escreva uma equação biquadrada que possua como raízes 1 e 2, né? Como raízes reais 1 e 2. Mas nós sabemos que as raízes da equação biquadrada são simétricas. Então se eu tenho 1, eu tenho o seu simétrico, que é menos 1. Se eu tenho 2, eu tenho o seu simétrico, que é menos 2. E aí eu venho nesta relação matemática, faço a substituição, ficaria x menos 1, que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 2, igual a 0. E aí vamos resolver isso daqui. Ficaria x menos com menos, tenho que fazer a distribuição do sinal, né, o jogo de sinal, mais 1, que multiplica x menos 1, que multiplica x menos com menos dá mais 2, que multiplica x menos 2 igual a 0. E aqui eu vou fazer por agrupamento, né? Fazer primeiro essa parte, depois essa parte. Isso aqui é o produto, né, da soma pela diferença. Produto da soma de 2 termos pela diferença de 2 termos. Nós temos que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quanto que é o quadrado de 1? É 1. Que multiplica, aqui é o mesmo produto notável, o produto da soma de 2 termos pela diferença de 2 termos. Então eu fico com o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 2 ao quadrado vai dar 4, igual a 0. E aí agora o aluno tem que fazer a distributiva, né? Distribuir termo a termo. Ok, pessoal? X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta, x ao quadrado vezes menos 4, menos 4x ao quadrado. Agora eu vou distribuir o menos 1. Menos 1 vezes x ao quadrado. Menos 1 vezes x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Menos com menos dá mais. 1 vezes 4 vai dar 4. Igual a 0. Aqui eu vou somar os termos semelhantes. Vou ter a minha equação biquadrada. Vou fazer aqui do ladinho. X à quarta. Menos 4x ao quadrado. Menos x ao quadrado vai dar menos 5x ao quadrado. Mais 4. Igual a 0. Então percebam que sabendo as raízes da biquadrada, eu consegui montar a minha equação biquadrada. Ok, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Quero dizer para vocês que a E de vocês não está muito complexa, tá? Nós tentamos ser o mais objetivo possível. Então, para que você tenha um melhor resultado, um melhor aproveitamento, revise, refaça, foque nisso que foi falado aqui nessa orientação. Reveja as 2 aulas sobre a equação de segundo grau que já estão no nosso canal, tá? Equação de segundo grau, parte 1 e parte 2, ok? Que vocês não terão problemas na E de vocês. Eu queria trazer para vocês apenas uma observação. As últimas 4 questões, elas são dissertativas. Aquela questão que você tem que responder, ok? Escanear aquela sua resposta e mandar via upload para a correção. Então a questão 13, 14, 15, 16 são questões dissertativas. Então, para facilitar a vida de vocês, o que é que nós preparamos? Eu preparei para vocês algo desse tipo aqui, ó. Deixa eu apagar o quadro para vocês verem melhor. Eu preparei para vocês um arquivo que onde vocês vão identificar o arquivo, né, com a turma, número e nome. Muito provavelmente vocês não estão conseguindo enxergar aí, mas eu vou aproximar a folha. Vocês vão dividir essa folha em 4 partes iguais. Vai identificar o número do item que você está respondendo e vai colocar a solução do item. Então aqui é o item 13, solução do item 13. Item 14, solução do item 14. Item 15, solução do item 15. Então é uma folha parecida com essa. Eu vou mandar para vocês este arquivo. Então o aluno que tem condições de imprimir esta folha, ele fará isso. O aluno que não tem condições, ele pega uma folha parecida com essa, uma folha limpa de caderno, de A4, e faz o que eu fiz. Coloca a sua turma, o seu número e o seu nome.
divide ela em 4 partes iguais, identifica os itens e é aqui que ele vai colocar as respostas dos itens 13, 14, 15 e 16. Então percebam, dá suficiente para responder aqui. Se porventura na solução do seu problema você não está conseguindo encaixar ela aqui, muito provavelmente você escolheu uma estratégia pouco indicada. Ok, pessoal? Então reveja essas aulas, nos contacte através dos fóruns, através do e-mail, tirem dúvidas e bons estudos e boa prova e até a próxima videoaula.